Bom dia, boa tarde, boa noite. No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia com alegria! Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o Café com o Evangelho Mundial em todas as nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Spotify, Instagram, TikTok. Compartilhe, dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso Café com o Evangelho Mundial. E muita gratidão por todos que nos assistem. Do livro Bênção de Paz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Mudança e proveito. Assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo, Romanos, capítulo 6, versículo 4. Criaturas existem que se confessam dedicadas ao espírito de mudança que a vida exige de cada um, e tão somente por se referirem a isso, alteram obrigações assumidas logo ao se sentirem incomodadas por singelos motivos de feição pessoal. Mal começam a ação determinada ou em meio da empresa edificante a que se consagraram, se experimentam o impacto de pequeninos contratempos, asseveram que é preciso mudar para progredir, relegando a outrem problemas e encargos que lhes competem. Renovação não é alterar o caminho, porque estejamos sob as consequências de ajustes e decisões abraçados por nós mesmos, com vistas à nossa melhoria espiritual. Muito mais que isso, é aceitar varonilmente as ocorrências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova e as crises da existência, procurando servir mais e melhor no plano de evolução e trabalho em que a providência divina nos colocou. Transformação permanente por dentro, metamorfose da alma que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldade em lição e sombra em luz. Reformemos os sentimentos e ideias, observação, expressão e discernimento, descerrando portas e janelas sempre novas em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação, mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até ao fim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 9 de dezembro de 2023. Está chegando o Natal, os grupos se confraternizam, as energias de Jesus começam a invadir, a tomar conta do planeta Terra. Diretamente da Cidade de Saúde, que está um calor, mas temperado com a marisia, com a ventania, com o vento do mar, Giza Cruz. Sabadão, com muita alegria e saudade da Silvia. Silvinha danada, hein? Tá subindo, tá trabalhando. Mas já volta. E hoje, Sabadão com Rosélio Sobrinho Ferreira, diretamente da cidade de Espera Feliz, Minas Gerais. Então, é alguém que sempre espera a felicidade, e ele espera tudo feliz, já estive na cidade. Heloísa Cruz, eu vou pedir depois, querida, que você inverta o seu smartphone no horizontal. Querido Rosélio, são 8h09, você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu irmão? Você está em casa. Jesus te abençoe. Bom dia, meus amigos. Como vocês colocam no início, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, e com muita alegria, né? Como é bom estar aqui entre os irmãos, entre os amigos, para poder fazer esse singelo estudo, colaborar aqui com o estudo que os irmãos já fazem tão bem, com esse café abençoado, né? Café com o Evangelho.
Então, é muita satisfação estar retornando aqui. Recebam o meu abraço vibratório em todos aí que estão conosco e esses que estão assistindo também, aos amigos aqui de Espera Feliz também, que estão vendo, que a gente possa caminhar nesse caminho de Jesus. Vamos então fazer uma reflexão sobre a passagem proposta hoje, meus irmãos, que é mudança e proveito, né? É muito interessante as obras, são muito interessantes as obras de Emmanuel, em especial essas obras de mensagem, porque a gente percebe claramente uma sobriedade, uma profundidade na reflexão, onde eles colocam nuances assim, que às vezes a gente passa despercebido e que ele traz ali com uma lógica rigorosa, coerente com o Evangelho. E nesse tema abordado nessa parte, mudança e proveito, nos vem duas ideias que a gente percebe nos nossos pensamentos filosóficos de filosofia de vida. Uma é a ideia de mudança, outra é a ideia de continuidade. Nós percebemos, meus amigos, que muitas vezes a sociedade ela prega que nós temos que mudar. E realmente a filosofia espiritualista, o espiritismo, que é uma ciência viva e aberta, ele nos mostra que é importante que nós renovemos os nossos conceitos e muitas vezes os nossos preconceitos para adquirir uma consciência mais elevada da vida, onde olhamos todos como irmãos, onde sentimos essa unidade que somos todos nós, onde a caridade é esse óleo que permeia essa convivência fraterna. Então é importante sim a renovação constante. Nós somos seres que estamos em constante transformação, nós chamamos na seara espírita de reforma íntima, e é muito importante fazê-la. Porém, o que o nosso irmão espiritual vem falar aqui é que, às vezes, muitos caem numa filosofia de mudança constante e acaba não trilhando um caminho que ele mesmo assumiu como compromisso espiritual antes de vir para cá. Então, nós vivemos uma sociedade também de que se pregue que nós temos que mudar, mas às vezes isso cai numa banalização de uma mudança excessiva, de um sentido de descartável, onde tudo se deve usar e se descartar, seja produtos, mas sejam pessoas também, ou sejam caminhos escolhidos, como se a evolução do espírito pudesse se dar apenas em alguns meses, onde alguém assume um compromisso e depois deixa para lá. E nós sabemos que não é assim. Nós passamos uma existência inteira de 80, 90, 100 anos para progredirmos um pouquinho, perto da nossa trajetória espiritual de eternidade. É muito importante esse momento que passamos aqui. Mas é importante sabermos que é necessário tempo e constância e perseverança no trabalho assumido para que ele realmente faça mudanças dentro de nós. E Emmanuel vem falando justamente isso. É que, ao mesmo tempo, não temos que nos cristalizar em conceitos fechados e continuar aquilo a vida toda. Às vezes nós temos que mudar conceitos dentro de nós. Como diz o Dr. Augusto Cury, temos que colocar às vezes, as nossas crenças numa mesa redonda do eu e criticar para ver se aquilo ali realmente é coerente, se aquilo é válido ou não. Ao mesmo tempo, nós temos que ter uma perseverança em caminhos que nós já assumimos. Veja bem, olha bem como é que o mentor fala aqui. Muitas pessoas mal começam a ação determinada ou em meio da empresa edificante a que se consagraram, se experimentam o impacto de pequeninos contratempos, asseveram que é preciso mudar para progredir. Ou seja, todo o trabalho que nós iniciamos
principalmente o trabalho para o caminho interior, que é o trabalho espiritual, nós vamos encontrar pedras, nós vamos encontrar obstáculos. E, meus irmãos, esses obstáculos, essas pedras, elas são valiosas para a nossa transformação interior. Às vezes é justamente naquele momento que as pedras mais duras chegam, é que o processo de transformação está acontecendo. Imaginem bem se Chico Xavier tivesse parado o trabalho dele diante das pedras que ele recebia. Existem muitos contos de Chico Xavier, né? Muitas histórias envolvendo essa personalidade amorosa de Chico. Uma delas, que eu já ouvi, talvez os irmãos já ouviram, é que Chico estava passando na rua, na cidade dele, e alguém lá do outro lado da rua grita para ele assim: ô Chico, você está com um demônio, sai desse caminho. Aí o Chico vira e fala assim: ô meu irmão, ore por mim, ore pelo demônio também. Então o Chico já foi chamado de indivíduo que estava andando com demônio, que estava no caminho do mal, e ele continuou fazendo o bem. As pedradas que Chico já levou, talvez a gente não sentiu nem 1% delas, porque vieram de toda parte, principalmente das energias das trevas que não queriam que o trabalho se realizasse. E ele continuou. Imagine Madre Teresa de Calcutá, quando começou a ajudar aqueles doentes lá em Calcutá, na Índia, se ela tivesse desistido diante das dificuldades que apareceram para ela. Quando chegaram perto dela, por exemplo, preocupada, achando que ela estava querendo converter as pessoas lá da Índia para a religião dela, porque lá a religião é o hinduísmo, né? Tem muitas variedades religiosas na Índia. E aí perguntaram para ela: qual é a sua religião, madre? E ela falou: a minha religião é o amor. Então a gente percebe, meus irmãos, que Emmanuel vem falando é que nós temos que fazer mudança, sim. Mudanças, às vezes, de conceitos, melhorar a nossa visão, a nossa perspectiva, mas aquele compromisso que nós assumimos com a nossa própria alma, esse nós temos que prosseguir para chegarmos ao resultado que nós mesmos programamos antes de vir para essa reencarnação. Porque nós sabemos, estudando o Espiritismo, que antes da gente reencarnar, quando nós temos condições para isso, quando estamos num estado de certo equilíbrio, com a ajuda dos benfeitores espirituais, nós programamos a nossa existência. Programamos aqueles caminhos mais centrais, mais significativos, não as coisas mais flutuantes que acontecem na vida, que isso aí são escolhas nossas aqui mesmo. Mas aqueles caminhos mais profundos, mais marcantes, que vai servir para nosso progresso espiritual, nós programamos antes de vir. E nós mesmos escolhemos. E quando a gente vem, muitas vezes começamos a iniciar aquele trabalho, mas aí vem as distrações do mundo, e umas nos levam para lá, uma nos leva para cá, tudo ilusões. As ilusões do ego, da personalidade, e quando vemos, nós estamos trilhando por caminhos que não são nossos, caminhos que a nossa mente, ainda apegada à matéria, à ilusão, está levando para a gente, para lá ou para cá. Então, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui, que eu vejo que é muito importante. Olha bem o que ele fala: a transformação permanente por dentro, a metamorfose da alma que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldade em lição, sombra em luz. Carl Gustav Jung, que foi considerado o pai da psicologia analítica, ele foi discípulo de Freud, o pai da psicanálise, e depois ele criou a sua própria teoria, distanciou um pouco de Freud, mas foi um grande pensador também. Jung dizia que o caminho do ser humano é levar luz da consciência para o seu inconsciente. Iluminar o seu inconsciente com gotas de luz. Joana de Ângeles fala isso também. Fala que devemos
depositar sempre gotas de luz no nosso inconsciente para ir iluminando de dentro para fora. E aí a gente percebe que essas gotas de luz, a princípio, elas são trazidas pelo trabalho, pela dedicação, pelo amor, que esse é o melhor caminho. E é o caminho que iremos trilhar um dia único, o caminho do amor. Porém, na nossa atual evolução, nosso estágio evolutivo aqui na Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, muitas vezes nós não sabemos ainda caminhar apenas pelo amor, apenas pelo estudo, pelo gosto do trabalho, pela alegria de servir. Quando eu estava aqui minutos antes, já hoje, desde ao acordar para fazer esse singelo estudo com os irmãos, eu já estava sentindo a alegria desses irmãos, a energia desse trabalho abençoado aqui. Falei, que coisa boa, essa energia do otimismo, do perdão, do amor, da amizade fraterna. Então, o caminho do amor é o único caminho. Porém, nesse estágio que estamos, nós nos distraímos. E nessas distrações, onde muitas vezes nós vamos por outros caminhos que não é o amor, aí vem a outra professora, que é aquela professora mais rígida, chamada dor. E aí chega a dor e se apresenta para nós de uma forma pedagógica. Para quê? Nos fazer sofrer? De jeito nenhum. Para nos ensinar a voltar para o caminho do amor. E essas dores, geralmente, a gente começa a encontrar na continuação do trabalho. Quando a gente pega firme num trabalho ali, num trabalho de autoconhecimento, um trabalho de si mesmo, começa a acontecer um monte de coisa para nos tirar daquele trabalho. Quando nós iniciamos aqui o trabalho, há uns 20 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos aqui no movimento espírita, como que acontecia muitas coisas? E ainda acontece. Para nos tirar daquele caminho. Mas aí, meus irmãos, quando nós já descobrimos o caminho da nossa alma, quando nós já visitamos esse campo profundo de nós mesmos e percebemos o que nos traz realmente realização na vida, nós passamos por esses desafios, nós mudamos o que temos que mudar em termos de conceitos, mas prosseguimos naquela finalidade que a nossa alma escolheu. Porque nós sabemos que só isso que vai nos trazer a real felicidade. A felicidade é uma realização interna profunda. A felicidade, pelo que nós temos percebido, meus irmãos, não é necessariamente o prazer que o mundo pode oferecer, as alegrias. Não. Pelo que temos percebido, a felicidade é um sentimento de dever cumprido, baseado no sentido existencial que já encontramos para o nosso espírito. É quando já percebemos o sentido da existência. Por que estamos aqui? Qual é o propósito de estarmos aqui? Mas não no sentido intelectual, porque nós lemos isso em algum lugar, ou porque alguém disse isso para nós. Não. É porque nós mesmos encontramos isso através da sondagem interior. Por exemplo, através de uma meditação, através de uma oração, através da interpretação das experiências da nossa vida, nós vamos percebendo realmente o que nos faz bem, de dentro para fora. Nós vamos percebendo a presença de Deus dentro de nós. Quando a gente visita isso e sente isso, pronto, nós não deixamos mais esse caminho. Nós prosseguimos nesse caminho do bem, nesse caminho da luz, fazendo os ajustes necessários, fazendo as mudanças necessárias, que às vezes temos que fazer, e é importante que temos que fazer. Um dia eu estava assistindo essa semana uma propaganda na Rede Globo, e eu vi uma fala daquela atriz Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro está com mais de 90 anos, e ela falou algo que eu achei muito interessante. Vou usar minhas palavras, não sei exatamente as palavras que ela usou, mas ela falou assim: na vida eu tive que mudar a mim mesmo várias vezes para eu continuar sendo eu mesma. Eu vejo que isso tem muito a ver com o nosso estudo aqui.
O que Emmanuel vem dizendo é que nós temos que fazer mudanças, muitas vezes mudanças interiores na nossa maneira de ver, mas não temos que deixar os compromissos que a nossa alma assumiu. E veja bem, esses compromissos assumidos por nós não é compromisso com ninguém fora de nós. Não é porque nós falamos para os mentores antes de vir para cá que a gente ia seguir, ou até para Jesus. Não. Esse compromisso nós assumimos com a nossa própria alma. Ou seja, é um compromisso de transformação do espírito para adquirir uma consciência mais elevada e sentir a paz de Deus mais dentro de si mesmo. Ou seja, é com a nossa própria consciência. O que os espíritos dizem que acontece quando nós desencarnamos? Nós encontramos com a nossa própria consciência. Como está na questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem, na consciência. Então, quando a gente desencarna, a gente vai encontrar a nossa própria consciência. E essa, sim, vai nos colocar num céu, numa atmosfera de equilíbrio, de paz e de alegria, ou no inferno, que seria um estado de consciência, de remorso, de perturbação, de raiva, de apego às coisas materiais. Então, tudo se processa dentro de nós. Tudo se processa com a nossa consciência. E aí, meus irmãos, nós vamos percebendo como é bom estudar a doutrina espírita, como é bom estudar a espiritualidade de todas as religiões também. Allan Kardec nos pede isso, para que a gente perceba que todo caminho religioso é o caminho para dentro. Todo caminho espiritual é o caminho para dentro. Quando a gente está ajudando alguém, a gente está ajudando a nós mesmos. Muito bonita a mensagem, a meditação que o nosso irmão Aloísio fez antes de iniciar o estudo, quando percebemos a entonação na necessidade do amparo daquele que sofre, e estávamos pensando, por que tem pessoas que são profundamente caridosas, de forma natural? Como já falei aqui, um Chico, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce. Por que tem pessoas que são caridosas naturalmente? Porque essas pessoas já visitaram um campo tão profundo da sua própria alma que elas percebem que elas estão ligadas a todas as outras também nesse mesmo campo profundo. Vou usar aqui uma alegoria oriental, que eu gosto muito das filosofias orientais. Muitas vezes nós somos um colar de pérolas. Cada um de nós é uma pérola. E esse colar de pérola, ele está ligado por um fio de prata. Todas as pérolas estão ligadas por um fio de prata que forma esse colar. Cada um de nós é uma pérola, com a sua característica própria, com o seu jeito de ser. Cada um tem a sua individualidade. Mas quando nós aprofundamos dentro de nós mesmos, nós descobrimos algo lá no fundo, que é esse fio de prata. E nós descobrimos essa essência divina, que é esse fio de prata dentro de nós mesmos, que é a mesma essência divina que está em todos os nossos irmãos. Porque esse fio passa por todas as outras pérolas. E aí nós percebemos a unidade. Quando encontramos o caminho da nossa alma, percebemos a unidade. E com isso nós percebemos a felicidade. Aí, meus irmãos, nós fazemos a mudança que for necessária, mas sempre com proveito para o nosso espírito. Nós sabemos que todos estamos numa rede de conexões. Todos estamos interligados. E isso nos traz uma visão natural de caridade. Não aquela caridade que a pessoa pede para a gente fazer, que a gente faz com uma certa obrigação moral. Não. A caridade natural de você querer bem ao irmão só por ele estar ali perto de você e por você olhar algum irmão que está passando por uma dificuldade e você naturalmente vai querer ajudar, porque você vai estar ajudando em essência a si mesmo. Porque todos somos uma mesma unidade em Deus, conservando a individualidade de cada um,
mas em essência todos estamos em Deus. Paulo de Tarso dizia isso, que nós, em relação a Deus, nele vivemos e nele nos movemos. Então Deus, Allan Kardec usa uma figura muito interessante no livro A Gênese. Deus é essa energia inteligente que está dentro de nós, que está em toda parte, que está no ar que a gente respira, está nas plantas, nos animais, está em tudo. Então, à medida que a gente vai trilhando esse caminho espiritual, nós vamos percebendo essa essência que está em nós, que está em todos os seres também, e aí o amor se faz de uma forma mais natural. Meus irmãos, chegamos aí ao tempo estipulado. Um grande abraço a todos os irmãos, que a gente possa prosseguir nos nossos trabalhos assumidos com a nossa própria alma, não assumido pelos outros, por nós mesmos, fazendo as nossas transformações necessárias, e assim a gente vai encontrando Jesus a todo momento no nosso caminho. Um abraço a todos. Obrigado, Rosélio. Obrigado, querido. E para a gente começar as considerações, nós vamos começar com a nossa querida Heloísa Cruz. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Heloísa, essa mulher de Pido que está tentando aí. Suas considerações. Estou tentando. Estou tentando. Boa noite, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, como vocês dizem a todos. E a gente está aqui estreando, muito nervosismo, né? O meu telefone está ajudando muito, mas a gente vai arrumar uma ferramenta melhor para participar, viu? Eu gostei, eu estava aqui ouvindo, tenho ouvido esses dias todos, realmente a mudança necessária, né? A gente necessita de fazer essa mudança e mudar a gente mesma, não é? E olhar os outros e compreender as outras pessoas, mas compreender, como ele disse na sua fala, né? A gente compreender, mas não mudando, né? Não mudando a nossa maneira de ver, né? Prosseguindo nesse caminho de mudança, de auxílio a nós mesmos e às outras pessoas, mas a gente não perdendo essa conexão, né, conosco mesmo, com o Evangelho de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, com a proposta, né, que nós fizemos antes de reencarnar, né, com o compromisso que a gente assumiu antes de reencarnar, né, que todos nós assumimos, como a gente assumiu esse compromisso da evangelização, esse compromisso de ser um comentarista, um estudante, um divulgador da doutrina. Então, a gente não perdendo isso, a gente fazer as mudanças necessárias na nossa vida, mas sem perder esse foco, não é? Sem perder essa conexão com Jesus, com os compromissos que a gente assumiu. Eu agradeço, meu comentário hoje a gente tá, por enquanto é esse, mas a gente está nesse caminho, agradecendo a Jesus, agradecendo a você, Aloísio, pela confiança, né, por ter me chamado. Eu tô nervosa, vou te falar, tô meio atrapalhada ainda, porque a gente está aqui estreando, mas é por aí. Estou aprendendo com vocês. Eu quero aprender muito e eu digo que a gente tem que estudar muito para poder chegar, né, a ter uma fala melhor, a expressão melhor. Mas a gente agradece, tá? Agradeço a todos vocês. Um bom dia, viu? E que Jesus nos abençoe, né, hoje e sempre. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada a vocês, tá? Tá certo. Obrigado, Heloísa. Seja muito bem-vinda à família, né, Heloísa? Estamos aqui tomando café com você, Rosélio, e você que serviu o café para nós. Veja que honra. A gente se deleita do café que você nos serviu. E de Leopoldina, na estreia da Heloísa, nós vamos para
Portugal, num lugar também de praia, viu, Roseli? Você que é mineiro, que gosta de praia, também lá tem praia, a Costa da Caparica, com a nossa querida Lisete Pinho. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Pois é, Lisete. Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de calma, a vida não para, né? Então, a gente precisa prosseguir com alma, como disse o Rosélio. Suas considerações, minha querida amiga portuguesa, com certeza. Então, bom dia a todos, boa tarde, aqui para a Europa, é quase boa tarde, em alguns países já é, em Portugal ainda não, ainda falta 35 minutos, e boa noite aos irmãos que estão do outro lado. Rosélio, foi um prazer conhecê-lo, foi a primeira vez que eu vi, muito obrigada por esta lição, e quero dizer à nossa irmã Heloísa, foi um gosto ouvi-la, e dizer-lhe que o nervoso vai acontecer todos os dias, eu falo por mim. É um sintoma do nosso querer fazer melhor, da nossa responsabilidade perante a doutrina, perante os irmãos, perante aqueles que nos ouvem. Eu acho que, de alguma forma, quando nós sentimos que queremos dar um pouco mais, sentimos essa responsabilidade. Este livrinho, A Bênção de Paz, comprado em 2019, saiu da prateleira agora, Luísa, obrigada. Que legal, porque esse é um clássico do Chico Xavier, né? Você tem, então, olha só, Gisa, nós vamos ter que encomendar na editora, porque a gente não tem, já está esgotado, você já tem aí um exemplar. É uma edição que tem aqui algumas partes ligeiramente diferentes daquilo que a Sílvia leu, mas estava na prateleira desde 2019. Eu, por cá, tenho a data em que foi comprado, por isso é que eu sei. Então, eu anotei aqui algumas frases que o nosso amigo disse e efetivamente mudar é preciso. Porque se nós não precisássemos mudar nada, não estávamos aqui. Já estaríamos num plano onde já tínhamos a chamada asinha branca, não é? Mas... efetivamente estamos aqui porque precisamos mudar. E mudar, primeiro que tudo, para nosso proveito. E o nosso proveito aqui é a nossa evolução. É limar as pedras que o nosso irmão falou aqui. Aqueles obstáculos que nos vão aparecendo todos os dias, quase. E é exatamente para limar esses obstáculos que nós precisamos mudar. Precisamos interiorizar aquilo que Jesus nos veio ensinar. Nos veio viver o amor incondicional. E quão difícil, como disse o nosso amigo, o amor incondicional. Porquê? Porque quando nós estamos a tentar entrar naquele caminho, este é o caminho certo, estou a praticar o bem, vou fazer isto, vou mudar, porque eu sei que este é o caminho certo, mas quando o outro lado nos desafia, olha que é um caminho mais fácil. E nós muitas vezes perdemos o sentido, porque é o caminho mais fácil. E então vem aquela pedra, aquela dor, sai disso, não tens que estar aqui a sofrer, olha, por aqui é melhor. Eu acho que esse caminho, esse desvio que muitas vezes são convites que nos fazem, acontece a quase todos os nós. Acima de tudo porque ainda somos, enfim, muito imperfeitos, porque ainda estamos num planeta de expiação e provas e nunca deveremos esquecer isso, porque o patamar evolutivo da expiação e provas é exatamente isso, é a dor, é o mal, é que o mal supera o bem, e é contra esse mal que nos desafia muitas vezes e que nos desvia do caminho de querermos fazer melhor, é contra esse caminho que nós precisamos efetivamente nos mudar, nos transformar. O mundo está em transformação. E eu ontem, quando peguei neste texto, eu comecei a pensar, neste e num outro da Vinha de Luz, que é o Acima de Nós, que nós também já estudámos aqui num outro livro, mas o título é o mesmo, e na Vinha de Luz, exatamente, a necessidade da transformação. As coisas não estão a acontecer por acaso. O texto da Vinha de Luz, Acima de Nós, é tão atual. São
no mundo tereis aflições, e as guerras também fazem falta para mudar, para nos ensinar aquilo que não podemos ou aquilo que não devemos fazer. Encaixa-se tão bem aquele texto da Vinha de Luz com exatamente isto, que é a necessidade da mudança, porque ela está lá, ela existe, faz parte daquilo que todos nós precisamos. Adorei esta pérola, este colar de pérolas, é sublime esta imagem que o Rosélio passou deste fio de prata que no fundo é a nossa essência divina que nos une ao Criador, que nos une a todos nós. E não podemos parti-lo, não podemos destruir, porque esse fio é necessário para que continuemos unidos. E como há uma canção aqui em Portugal que se diz, juntos somos mais fortes. Não há dúvida nenhuma que nós todos juntos somos mais fortes para vencermos a nós mesmos, porque primeiro de tudo temos que nos vencer a nós mesmos, conhecendo-nos um bocadinho melhor, só vencemos quando nos conhecemos um pouco melhor. Este é a análise que eu penso que é muito proveitosa e que nós todos precisamos. Eu agradeço muito a oportunidade de ter ir à prateleira buscar este livro. Um bom dia para todos, muito obrigada, um bom fim de semana. Obrigada, Rosélio. Se você quer ver campos em flor, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize. E agora o nosso mister da evangelização infantil, é o nosso representante da evangelização aqui no Café com o Evangelho Mundial, Sanderson Romualdo, diretamente de Juiz de Fora, suas considerações. Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, Rosélio, prazer. Rosélio, não conheci seu trabalho. É muito bacana, né? A fala ali, tranquilidade na hora de falar, né, compartilhando aí com você suas impressões, né, sobre a leitura do texto, dando boas-vindas à Heloísa, né, até que no chat a Célia fez até uma homenagenzinha, né, dividindo o possível peso da cruz, Giza e Heloísa, lindas, bom dia. Olha que bacana aí, né? Acompanhando aqui. Excelente, bem-vinda, Heloísa. E também aproveitar, né? Desejar, né? Emanar também energias positivas aqui em Juiz de Fora e região, que hoje os jovens estão fazendo o vestibular, né? Um vestibular muito conhecido aqui para a cidade, o trânsito fica meio caótico, já está a semana inteira caótico. E os jovens do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, estão todos aflitos. Ontem dei minha última aula, muitos choraram. Ai, professor, será que vai dar certo? Eu falei, já deu certo. Né? Chega lá, faz uma prece que vai dar tudo certo. Né? Que é o nosso mundo íntimo, né? É o nosso mundo íntimo, né? Que vai ser uma oportunidade para eles também, né? Aqueles que estudaram, né? Que fizeram um movimento de mudança, né? Ao longo do ano. Vão tirar um proveito. E aqueles que não fizeram esse movimento de mudança, né, que utilizem agora esse momento né, de vestibular, né, de provas, né, para fazer as mudanças e tirar um proveito para o próximo ano, que é o ano de 2024. E é uma mensagem tão bacana, gente, tão linda, tão rica. E assim, a gente fala, né, que, nossa, hoje a mensagem foi bacana. Assim, cada sábado, é um dia, né? E essa semana eu estava conversando com um amigo, ele veio compartilhar algumas questões em relação a relacionamento, né? Que ele está com dificuldade nessa área de relacionamento, e a gente conversando, conversa vai, conversa vem, e a gente percebeu que a questão está dentro da gente, no sentido de a gente precisa estar bem com a gente, né? E a tendência nossa, né, quando a gente não está espiritualizado, é projetar no outro aquilo que eu ainda não consigo ser para mim.
E eu achei bacana, ele virou para mim e falou assim, Sanderson, eu tenho que chegar no espelho e falar assim, eu me namoraria? Eu me namoraria? Então, assim, se eu me namoraria, então eu tenho que estar bem, cara, eu tenho que estar bem. E assim, gente, pegando um pouquinho, né, para poder corroborar aqui com nossas reflexões, né, o último parágrafo, né, da mensagem, falando, né, de reformemos sentimentos, ideias, observação, expressão, discernimento, descerrando portas e janelas sempre novas em nosso mundo íntimo, né? E aí eu me remeto, né, do diálogo, né, com Jesus e Joana de Cusa, né? A questão, né, da fidelidade a Deus, né, que é uma fidelidade aos nossos sentimentos, né? E também eu me remeto um pouquinho também de como que foi, né, a caminhada, né, de Teresa de Jesus, né, que a gente conhece como Teresa d'Ávila, né? Ela se auto-intitula, né, Teresa de Jesus, e que ela fala, né, do castelo interior, né, que a alma é um diamante, né? E a ponta do diamante não está para fora, está para dentro essa ponta do diamante, né? Que são entradas. Cada vez que a gente vai entrando, né? E nós, né? Ela fala de entradas em si. A gente vai se aproximando cada vez mais do alto, né? Da espiritualidade. Então, que a gente possa estar trabalhando mais, né? Ela fala, né? Que a gente está muito ali ainda na entrada do castelo. A gente entra e sai. Entra e sai. A gente não consegue avançar, né? Chegar num nível, né, de intimidade, de profundidade conosco, enfim. Obrigado de novo, né, a cada um dos participantes, né, de qualquer parte do mundo, né, que estejam vendo a gente agora ou que vai ver a gente depois, que possamos aproveitar mais, né, essas oportunidades que a vida nos dá. Obrigado. Obrigado, Sanderson. Agora, eu vou colocar... Geralmente é o Chico Mogas quem faz isso, que é colocar a minha vinheta. E agora tem dificuldade de achar. Amigo, Não é minha vinheta agora, não. Agora é a vinheta da Dalgisa. quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração. Agora que temos duas belas cruzes do café, quem foi que disse que a vida não é bela? Hein? É só você abrir a janela do coração. A Dalgisa Cruz, suas considerações. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Olha, Heloísa, minha amiga, não fique triste, porque todo dia que eu entro aqui, minha mão está gelada, meu coração está disparado. Às vezes eu fico perdida no que eu falo, às vezes eu acerto o comentário, é desse jeito. E eu fiquei pensando, gente, mais uma cruz, então eu vou ser tu, para dividir realmente essa caminhada, como diz a Célia. E seja bem-vinda, tá, meu amor? A nossa família do café. Aqui é uma linda família que acolhe todos com muito amor, pode ter certeza, e você é muito bem-vinda, tá? Rosélio, já conheço você aqui, né, nos comentários, você está sempre aqui conosco, né? Não sei se é uma vez por ano ou 2 vezes por ano, aí o Chico é que sabe, mais ou menos por aí, né? Mas é um comentário bastante coerente, e você começa falando das mudanças, né, que a sociedade ela prega mudanças realmente o tempo todo para a gente, né? E que é importante renovar. E no texto, ele começa a falar assim, que renovar não é alterar o caminho. Né, isso está bastante no texto. E realmente aceitar as mudanças que nos chegam, né? E que fazer coisas antigas que não deram certo de forma, talvez, novas, né, diferentes. Eu confesso que eu tenho, assim, eu e toda a torcida do Flamengo deve ser também, porque eu sou Flamengo, tem dificuldade em mudanças, porque alteram as coisas, os rumos, né? A gente programa uma coisa, e às vezes aquilo não está no nosso caminho realmente. E às vezes, muitas vezes, eu escolhi o caminho mais difícil, porque resistência, né, a mudar.
porque a gente vai passando o tempo e fala assim, ah, não, esse caminho está muito complicado, eu vou ficar por aqui mesmo. Ou então eu vou escolher aquele. Aí eu falo assim, meu Deus, lá vou eu de novo pelo mesmo caminho, tenho que voltar. E aí você fica gastando energia vital com isso. Então a gente tem que amadurecer, né, para poder entender que está tudo já escrito, a gente já fez a nossa programação, e que as coisas têm que ser mudadas realmente com muita tranquilidade no coração. Ter um pouquinho mais de leveza, né? Porque a gente se cobra muito, muito o tempo todo. E está sempre naquele caminho certo. Não, a gente tem erros, a gente cai. Igual você falou, o Chico também teve, né? Lá suas pedras, seus obstáculos o tempo todo. Quem somos nós, né? Então, assim, a gente tem que observar isso. E outra parte do texto que eu gostei bastante, e esse texto é muito profundo, realmente, Emmanuel é profundo, é sobre a metamorfose da alma. Metamorfose tem vários significados, uma delas é a transformação, né? Então, assim, ele fala que nós devemos fazer a nossa transformação, que é deixar de lado nossas máscaras, deixar de lado as nossas ilusões, e ele nos mostra o caminho do texto, transformar as nossas dificuldades em lição e transformar as nossas sombras em luz. Realmente, isso é profundo, a gente observar a nós mesmos. Sabemos que nós temos assim, a capacidade de sermos seres de luz, que é esse que é o nosso destino, sermos seres de luz. Um dia todos nós seremos anjos, mas é uma caminhada, é muito obstáculo. E como é que a gente consegue isso? Talvez parar de reclamar, ver a vida um pouco mais com mais leveza, não ser negativo, deixar de falar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho tempo, ainda mais para trabalhos, né, comunitários, para trabalhos para o bem. A gente está sempre colocando obstáculos no nosso caminho. Então, isso é muito importante. E nós somos sempre capazes. Então, assim, confiar mais em Deus, né, fazer a nossa parte. Então, assim, a gente tem que ter coragem para mudar, sem medo, sair da procrastinação, sair da mesmice e enfrentar a vida, gente, não tem jeito. Estamos abertos para mudanças, novas mudanças, com um coração muito aberto, porque momentos maravilhosos chegam para a gente todos os dias, todos os dias. Só que a gente, às vezes, está tão agarrado ali naquele jeitinho ali que a gente não enxerga. Temos que caminhar, né? A vida é tão bela. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do meu coração. A minha voz, olha, é quase... Vamos pular a parte da voz, vamos ficar com a mensagem. Então, mudar às vezes dói, realmente. Às vezes é difícil, mas a gente consegue, porque somos muito fortes. Todo dia, temos que acreditar nisso, né? Deixar as coisas difíceis e ter um pouco mais de leveza e sorrir mais. Precisamos sorrir mais mesmo. Estamos precisando de leveza. Muito obrigada a todos. Um beijo, Lisete, um beijo, Sol. Eu sou com essa voz de locutor maravilhosa. Aloísio, Rossério. Um beijo a todos, queridos, que estão aí também nos bastidores. E minha amiga Heloísa Cruz, seja bem-vinda. Obrigada. Um beijinho, querido. Por Deus. Deus também. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves. A Silvia e o Chico Bogas fazem falta, né? Rosélio, ele é muito profundo nas suas reflexões. Logo de início, ele meio que demarca um território de atuação do espírito humano que me encantou. Ele disse assim: a gente precisa saber que determinadas coisas realmente a gente precisa deixar. A gente precisa abandonar, porque concluímos que aquilo nos faz mal. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu achei sensacional, aqueles compromissos, palavras dele, aqueles compromissos que nós já assumimos e que, eu acrescento, nos trará bons resultados, a gente precisa persistir.
Então, não há virtude em abandonar tudo. Na psicanálise, a gente chama de abandonador. O abandonador, o controlador, que normalmente são a mesma pessoa, é a pessoa que foi abandonada na infância. O pai que se separou da mãe, foi embora, nunca mais voltou. Ou então porque o pai morreu. Então, a criança se sente abandonada. E daí ela desenvolve duas habilidades. Uma positiva, que ela se torna uma boa gestora, uma boa empreendedora, e, portanto, um efeito lateral negativo, que ela passa a ser controladora. Como a gente não controla nada, a vida é viva, sofremos. E, para não ser abandonada, quando ela percebe, ela abandona. Abandona o serviço, abandona um curso pelo meio. Então, ganha essas características. Tem pessoa que não consegue ir até o final de um curso que seja, um curso de gastronomia, um curso acadêmico, né? Um curso curto, às vezes. Curso de mediunidade, né? Começa aquela turma grandona, aí quando termina, aí a pessoa, Aloysio, já está muito grande essa turma, não deixa entrar mais ninguém, não, calma. Por quê? Porque eu sei que vai ter os abandonadores. E daqui a pouquinho sobra ali uma meia dúzia que vai realmente compor o grupo. É uma espécie de seleção natural da espécie médium. Então, a gente precisa perceber, na vida a gente tem que fazer isso conscientemente. Não deixar que o inconsciente passe por nós. Momentos que temos que abandonar. Porque está pesado. Mesmo que seja algo bom para nós, mas a gente não está aguentando carregar agora. É só adiar. Tudo bem. Ou então, dá para a gente carregar. A gente está fazendo corpo mole. Tem que fazer um pouco de esforço e vamos lá. E não se preocupe, se pesar demais, tem sempre um sirineu que aparece. Um amigo que ajuda. Já até Jesus teve que ajudou ele, né? Então, você vai ter um que vai aparecer. Então, vale a pena persistir. E aí, o Sanderson fez uma reflexão legal que ele falou, aqueles que, se referindo aos vestibulandos, né, aos alunos dele, aqueles que aproveitaram e mudaram, aqueles que mudaram e estudaram mais, mudaram a sua rotina, agora vão colher. Vão tirar proveito. Aqueles que não mudaram a sua rotina, também vão tirar proveito. Isso é legal, que é um aprendizado, né? Então, um amigo meu disse, Luiz, tem um ditado popular imbecil, né? Quem fez a fama, deita na cama. E se a pessoa não quiser deitar, quiser ficar em pé? Não sei. Então, ele fez uma reflexão, né, que é mais ou menos isso. Quer dizer, de qualquer forma, vai ter proveito. Essa é a boa notícia. Com mudanças ou sem mudanças. Então, a gente tem que ter ali o discernimento para saber. Rosélio, meu amigo, é sempre um prazer recebê-lo e suas considerações finais. Um abraço aí para todos os amigos de Espera Feliz. Meus irmãos, Aloysio, quanta felicidade é estar com os irmãos. Muita alegria. As vibrações, eu arrepio aqui toda hora. A nossa energia, ela há uma empatia muito grande aqui e é um grande prazer estar aqui. Então, agradeço a todos, a nossa irmã. Coloca os nomes aí, Aloysio, para eu lembrar que tem uns irmãos novos aqui. A Heloísa Cruz, né? Nosso irmão Sanderson, que é meu companheiro de Minas Gerais, mineiro, e me parece professor também, já percebi isso aí. Lisete, Pinho, Lisete, nós já tivemos junto, não te esqueço não, seus comentários foram maravilhosos da outra vez que eu estive aqui. Coração lembra. E a Gisa Cruz, da Algisa, né, com essa voz linda. E só vou resumir aqui, porque foi falado da Cruz, né, a Heloísa Cruz e a da Algisa Cruz. Que a gente possa realmente fazer como Jesus. Cada um tem a sua cruz. Jesus carregou a sua cruz
mas depois que foi crucificado, ele usou a própria cruz para ressurgir. Então, que a gente possa também carregar a nossa cruz dentro daquilo que a nossa alma pede profundamente, porque essa cruz vai trazer a nossa ressurreição espiritual, que é a nossa reforma íntima, que é a nossa emancipação da alma. Grande abraço a todos, meus irmãos, um abraço no coração de cada um. Prossigamos com o Mestre.